Quantos são apaixonados por Jesus? Diga aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor Jesus em João capítulo 8. E conforme você vai abrindo a palavra de Deus, você se põe de pé na presença de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Então, João capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1. João capítulo 8. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena que apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que dizes? Ele estava usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velho. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Até aí. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te glorificar por esta palavra. Queremos te agradecer, Jesus, por esse privilégio que temos de ouvir do Senhor. Queremos, Pai, te agradecer, porque só Tu és digno. Fala conosco, Espírito Santo. Abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Toma cativa a nossa atenção e a nossa mente para ouvir do Senhor e aprender de Ti, em nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Um texto muito conhecido por várias pessoas, vários pregadores, vários homens de Deus que pregaram já essa palavra. E eu tenho buscado e aprendido do Senhor algumas coisas, e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo durante essa semana, durante este mês, durante esses dias. Então, nós vamos começar uns estudos nesse sábado, como se fosse um Cristoflix. Então, de sábado nós vamos aprender um pouco mais. E o Senhor colocou isso no meu coração: atire a primeira pedra. Então nós vamos aprender sobre lei, sobre graça, sobre pecado, nesses sábados que nós vamos estudar. Então, se eu fosse você, já marcava na sua agenda aí, chamava todos os seus coleguinhas, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beleza? Olha só, nós conhecemos esse texto. Uma mulher foi pega em adultério, condenada, pecadora, sem vergonha. Todo mundo ia julgar dessa forma. Pô, olha lá que mulher sem vergonha, foi pega em adultério, papapá. Todo mundo conhece essa história, sabe do que está se referindo essa história. Então, ele chega diante de Jesus, os fariseus,
os escribas, os cara top da época, eles chegam diante de Jesus e falam o quê? Mestre, essa mulher foi pega em flagrante, em adultério. Só que na verdade o que eles queriam fazer, Ju? Eles queriam fazer o seguinte: armar para Jesus. Porque se Jesus atirasse a primeira pedra, ou se Jesus condenasse, ou se Jesus falasse assim, não, a lei realmente manda condenar, ia matar, ia até a morte. Isso está escrito em Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Essa era a lei que eles usavam naquela época. Lembra? Deus instituiu e deu a lei para Moisés. E esta lei foi perpetuando-se até o dia antes que Jesus chegasse. Esta lei de Moisés, a lei mosaica, era a constituição dos caras. Desliga para mim, fazendo favor, mano. Desliga para mim esse trem aqui. Era uma lei mosaica, então era a constituição deles. Era a carta magna. Então o que eles faziam? Eles usavam para tudo a lei de Moisés. Ou seja, a base da vida deles era a lei de Moisés. Então, o que acontece? Na cabeça deles ia acontecer o seguinte: Jesus ia falar assim, não, está escrito na lei, então vamos fazer isso aí, beleza? Então mete a pedra nela e já era. Mas olha só, aquilo que Cristo fala para essa galera, para aquela multidão, os caras pegam a mulher, colocam no meio dessa roda e já chega a mamona. E aí o que acontece? Jesus está lá de boa, ele estava ensinando os caras, os seus discípulos, e chega essa multidão, e ele está escrevendo na areia, tranquilo. A Bíblia não relata o que ele estava escrevendo, mas de tanto os caras buzinar, ele levanta e fala assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Parece algo filosófico, parece algo, meu Deus, olha o que ele falou, cara. Aquele que não tem pecado, todo mundo tem pecado, pá. Mas olha só, por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra? Porque quem trouxe a mulher foram os fariseus e os escribas, os guardiões da lei, os caras que sabiam tudo da lei de Moisés. Ele sabia tudo, vírgula por vírgula. Mas para a gente entender isso, o salmista diz para nós o seguinte, Salmo 51, versículo 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. O salmista está dizendo o seguinte, que na iniquidade, no pecado, ele foi gerado, ou eu e você foi gerado. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte, 23 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, todos pecaram. Apóstolo Paulo está dizendo isso, o salmista disse isso, que nós nascemos do pecado, que nós viemos do pecado. Mas como assim viemos do pecado? Sendo que meu pai e minha mãe estavam certinhos, tiveram eu, não sei o quê. Como que a gente veio do pecado? E é sobre isso que eu quero tratar com vocês. A nossa natureza é uma natureza ruim. A nossa natureza, de verdade, não presta, Tiago. Alguém já viu aquelas criancinhas pequenas de 1 ano fazendo birra?
Quem ensinou isso para ela? Ela tem 1 ano, alguns meses, 2 aninhos. Quem ensinou ela que se ela chorar com muito, ela vai ganhar alguma coisa? Ou aquela criança que você dá um doce para ela, e ela é pequena, você não dá um pedacinho para o seu coisa, ela já pega e sai. Vocês já viram isso ou não? Quem ensinou isso para ela? Que não deve dividir. Quem ensinou a desobediência para ela? Quem ensinou? Calvino diz o seguinte, que o pecado já nasce no homem. Calvino diz sobre a depravação total do ser humano, que carece e só pode ser mudado pela presença divina. E para a gente entender isso, para a gente entender todo esse contexto, nós precisamos ir para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 vai contar a história da queda do homem. Vai contar para mim e para você a queda do homem. E é interessante que em Gênesis capítulo 3, de 1 a 24, vai mostrar algumas estratégias de Satanás, que ele utilizou para realmente infiltrar o pecado na humanidade. No versículo 3 diz o seguinte: mas Deus disse, não coma do fruto da árvore, e nem toque da árvore que está no meio do jardim, caso contrário morrerão. Está ali a serpente trocando uma ideia com Eva, e fala assim: por acaso Deus disse aí que não pode comer de nada aí? E aí ela fala assim: não, Deus disse o seguinte, que a gente não pode tocar nessa árvore aqui, e nós não podemos tocar e nem comer dessa árvore, porque se a gente comer a gente vai morrer. Aí a serpente pega e fala o seguinte: não, certamente que não morrerás. É uma afirmação no versículo 4, certamente não morrerás. E aí continua: se você comer, você vai abrir os seus olhos, você vai conhecer do bem e do mal. Logo no versículo 6 vai dizer o seguinte, que a mulher viu o fruto, viu que era agradável aos olhos, viu que era desejável ao paladar, e ela desejou este fruto. Então ela pega o fruto, come, dá para o seu marido, e aí um olha para o outro, vê que está peladão, vê que estão nu, um olha para a cara do outro, eita pega, e fica aquela cara de espanto. Então no versículo 8 diz o seguinte, que Deus, eles ouvem os passos de Deus no jardim, ouve os passos, e Deus pergunta assim: Adão, onde você está? Onde estás? Adão responde para Deus o seguinte: eu estou escondido, porque eu tive medo, vi que estava nu e tive medo, me escondi. E Deus pega e fala o que para ele? Mas quem falou para você que você está nu? Olha só, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Mano, Deus é Deus, Ele é top, Ele é soberano sobre todas as coisas. Você acha que Ele não sabia isso? Você acha que Ele sabia ou não? Sabia, mas Ele desce até o jardim para ter uma comunhão com o homem, Ele desce para trocar uma ideia com o homem, como Ele fazia na viração do dia, e Ele pergunta: onde você está? Cara, Deus sabia, mas Ele queria ouvir da boca de Adão. Só que Adão não bate no peito e fala assim: pisei na bola, comi do fruto. Adão não fala para ele não. Ele fala assim: não, foi a mulher que você me deu, sem vergonha, me deu do fruto. Aí Deus olha para a mulher e fala assim: mulher, você comeu do fruto? Ninguém responde, cara, a pergunta que Deus faz. Fala assim: não, a serpente me enganou. E aí Deus pega e condena tudo que a gente já sabe. Só estou refrescando a sua memória. Mas olha só, a desobediência.
Deus tinha falado para eles que não era para fazer. Eles vão lá e desobedecem. Satanás usa a mesma estratégia nos dias de hoje. Satanás usa as 3 ferramentas bobas. É agradável, desejável, é atraente. Começa com essa parada, você olha, você deseja e você pega, você se lasca. Simples assim. Não dá nada não, não tem nada a ver. Todo mundo já ouviu falar isso. Mas começa com algo que você começa a olhar e desejar com os teus olhos. E aí acontece o quê? O pecado. Porque você já começa a realmente desejar aquilo no teu coração. Aí dá ruim. Dá ruim. Aí Deus faz o seguinte. Deus vai lá. Eles estão cobertos com uma folha de figueira, porque estavam nus. Deus tira eles do jardim, mas antes de tirar ele do jardim, Deus dá uma sentença e faz uma roupa de pele de animal para ele, ou seja, derrama sangue animal, estabelecendo ali algo que aconteceria um dia, para remissão e libertação, e a graça, a manifestação da graça, justificação através de Jesus. Haveria ali então um padrão. A partir de agora, para a remissão de pecados haveria o quê? Derramamento de sangue. E aí tira eles e fala o seguinte: vocês estão sendo expulsos do Éden para não comer da árvore do fruto da vida, porque se eles comessem, eternamente não haveria mais chance. O homem e a mulher viveria eternamente escravo do pecado e condenado à morte, sem sentença, ou quer dizer, já estava sentenciado, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, amor e graça, faz o que, Ju? Tira eles. Agora começa a nossa palavra. Agora começa aquilo que eu gostaria de falar com vocês. Olha só, por causa disso, um pecado geracional, o pecado que entrou lá em Adão e Eva, vem sendo passado de geração em geração, vem passado dentro de nós. Por isso que a nossa natureza ela é pecaminosa, por isso que a nossa natureza, essa carne corruptível, tem desejos tendenciosos pelas coisas desse mundo. Por isso o salmista fala assim: nasci do pecado. A gente já nasce no pecado, já nasce com uma natureza ruim e podre. Jesus, sabendo disso, ele faz o quê? Quando está neste momento, trouxeram a mulher adúltera, trouxeram para Jesus. Jesus fala o quê? O cara é mestre, velho. Os caras que trouxeram ali era fariseu, os caras que trouxeram ali eram os escribas. Jesus fala o que para eles? Aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Do mais velho ao mais novo começaram a deixar as pedras. O mais velho falou assim: acho que eu tenho pecado para pena, melhor não deixar essas pedras aqui. Olha só, o que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte, Pedro: vocês conhecem, sabem que a natureza nossa é do pecado. Desde o Éden, vocês são guardião da lei, velho. Você sabe que todo mundo tem pecado, porque já nasce no pecado. Agora você quer julgar uma pessoa, você quer ser legislador dessa pessoa. Por isso na cabeça deles, como guardião da lei, eles falam: eu tenho pecado, não posso tirar, porque eu nasci do pecado. Eu venho do pecado, eu nasci do pecado, então eu não posso tirar a primeira pedra. Mas vamos lá, beleza, estamos falando de pessoas, mas e Jesus? Jesus tinha pecado? Não, Jesus não tinha pecado. Jesus podia ou não podia apedrejar ela? E por que Jesus não fez?
Então quer dizer que Jesus descumpriu a lei. Ele descumpriu a lei? E aí? Jesus descumpriu a lei ou ele cumpriu a lei? Se ele não tinha pecado, ele poderia ter apedrejado, feito justiça. Podia ou não podia? Ele não tinha pecado. Mas e aí? Jesus cumpriu ou descumpriu a lei? Olha o nó formando na cabeça. Olha só. Jesus, a palavra de Deus vem dizer para nós que Jesus, ele cumpriu a lei. Tudo Jesus cumpriu. Só que agora, a lei de Moisés, que foi dada por Deus lá em Êxodo, se cumpre em Jesus. A lei se cumpre em Cristo Jesus. E agora Jesus, diante daquela mulher, ele não condena ela, ou não julga ela, não sentencia ela, mas ele mostra a obra remissora de pecado que está na frente dele, que é Jesus, que ele está na frente dela, que era o próprio Cristo. Ele é a lei. E ele veio trazer agora, não um fardo que você tem que cumprir, não algo que você tem que, meu Deus, não é assim. E todo mundo acha, nas pregações de hoje, nas mensagens de hoje, desqualifica a lei que foi dada lá anteriormente, porque agora Jesus revogou a lei. Agora é só duas. Agora é só amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Quantos já ouviram isso aí? Não. Jesus deu um upgrade na lei. Tanto é que em Levíticos fala, a lei de Moisés fala, não adulterarás. Jesus olha para os discípulos e fala assim: qualquer que olhar para outra mulher com um olhar impuro e desejar, já pecou. Aumentou a lei ou não aumentou? Trouxe um nível maior ou não trouxe? Trouxe. Só que agora ele vem com mostrar a graça. E todo mundo, e eu também, sempre achei que a graça era o favor imerecido, e não está errado. Mas a graça de Jesus, a graça que vem de Cristo Jesus, é uma graça capacitadora, através da cruz, que aí eu posso cumprir, posso viver através do sangue de Jesus, e eu posso vencer todas as coisas, porque Ele venceu. Consegue entender? Consegue ver essa diferença? Jesus não veio abolir a lei em nenhum momento. Ele cumpriu a lei. E ele está diante desses fariseus, porque houve um tempo onde se perdeu, e ficaram 400 anos, até uma revolta. E aí se reuniram os top dos tops, falou assim: cara, a gente precisa voltar os usos e costumes, a gente precisa voltar a cumprir a lei que Moisés falava. Nasceu então os fariseus. Eles eram guardiões da lei, é por isso que eles queriam pegar sempre Jesus, só que eles não conseguiam ver que Jesus era o cumprimento, e que tudo agora apontava para Jesus, e Ele era o cumprimento, o que os profetas falavam, aquilo que todo mundo disse era a respeito do Messias. E agora Jesus vem e mostra, falou: opa, peraí, não é assim, cara, foi cumprida a lei, mas olha aqui. E aí ele começa a mostrar o plano original de Cristo, o plano original de Deus. Olha só o que diz em Romanos capítulo 5, vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, diz o seguinte: portanto,
Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou deste tempo, o tempo de Adão, até o tempo de Moisés, mesmo sobre aquele que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Olha só, ele está falando o seguinte, que antes, depois que Adão pecou, havia uma sentença de morte, havia algo que já estava determinado. Aí Deus vem dar a lei para Moisés, para que eles tenham uma chance, e pela fé alcance salvação. Isso está em Hebreus capítulo 11, e pela fé Abraão, e pela fé, então eles alcançaram salvação através disso, porque havia uma sombra do propósito de Deus. E olha só, ele está falando justamente isso, havia uma condenação, então veio a lei para mostrar o que era o pecado, o que é pecado, o porquê que gera a morte. Mas, através desse Adão, se levantaria um outro Adão, ao qual daria a remissão dos pecados, o qual um pecou, o outro não peca, o outro desobedeceu, esse não desobedece. Consegue entender? Esse aqui precisa derramar sangue animal para poder se aproximar novamente de Deus. Esse segundo Adão aqui, que é Cristo, não, ele derrama todo o seu sangue, para que eu e você, todos nós, possamos agora nos achegar até o trono da graça. Olha só, versículo 17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dívida da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como um só a transgressão resultou em condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação do homem. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante a Jesus. Agora o capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? E é o que a maioria pensa, né? Não, vou pecar que daí o sangue de Jesus me cobre, pai, tá, depois eu peço perdão, pá, toda essa parada. O apóstolo Paulo diz o seguinte: de maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha só, esse texto está mostrando tudo que Jesus fez por mim e por você. E aí eu tenho uma pergunta gigante para você: por que que você e eu, nós continuamos a pecar? Se você já morreu para o pecado, depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você desceu as águas, por que você e eu, nós continuamos a mentir, a roubar, a enganar, a ver lixo na internet, a desejar o mal, a não fazer o bem para o próximo? E aí vai uma lista. Talvez você não vê pornografia, mas mente, inventa história. Talvez você não mente, mas mata horário de serviço. E aí a gente vai numa lista,
Eu não peco. Opa, peraí. Vamos pensar. Se eu morri para esse mundo, porque a graça justificadora de Cristo, derramado na cruz do Calvário, quando eu confesso Ele como Senhor e Salvador da minha vida, aceitando Ele, eu sou lavado, remido, sou transportado para o reino dos céus. O porquê eu continuo pecando? Por que eu escolho viver em pecado? E muitas das vezes nós somos igualzinho aos fariseus, dizendo: pedreja, olha lá, tá vendo? Fulano caiu, ó. Fulano, Beltrano caiu, ó. Não apresentamos o Evangelho de Cristo Jesus. O fato de nós pecarmos, apóstolo Paulo diz o seguinte: a minha carne milita contra o meu espírito. Quando aceitei Jesus, essa carne minha foi morta lá na cruz do Calvário. E quem tem que reinar aqui é o Espírito, é a presença de Deus. Só que dentro dessas duas existe a minha escolha, a minha vontade. Já ouviram a história dos 2 leões? Existiam 2 leões e um era realmente uma fera, brabo, um monstro, botava para brigar com os outros, ele destruía, dilacerava, mano, brutal. O outro até começava bem na treta, começava bem, mas logo sucumbia e os outros já feriam ele, e aí tinha que ser tirado. Aí um dia perguntaram pro cara que cuidava do leão: por que esse é tão forte assim, brutal, não dá nem 2 segundos, já arregaça tudo. O outro até para caçar demora tempo, leva um couro da bexiga. E aí esse cara diz o seguinte: tudo é uma questão de alimentação. Eu alimento mais aquele do que esse. E na nossa vida é o mesmo rolê. O que você está alimentando mais? A carne ou o espírito? Se você alimenta mais o espírito, fica mais fácil, não estou falando que vai ser, mas fica mais fácil você subjugar a tua carne, a vontade de Cristo Jesus. Fica mais fácil. Mas infelizmente nós não queremos gastar o tempo em conhecer as Escrituras, em ler bons livros, em realmente buscar a presença de Deus. E chegou um tempo agora que não dá para ficar mais em cima do muro. Não dá para ficar mais em cima do muro. Nós cantamos e é lindo, é massa. Nós cantamos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós estamos cantando. Eu já preparei, já estou pronto, estou voando, velho. Jesus piscou, eu estou subindo. É verdade isso ou não? E aí? Chegou o tempo que eu e você, nós precisamos de verdade, galera, romper com o pecado. E quando eu falo romper, é ser radical. Tudo que te rouba da presença de Deus se torna o seu Deus. Se você passa 2 horas, série, celular, conversa fora, sei lá, 2 horas aqui e menos na presença de Deus, é isso aqui que você está alimentando. Esse aqui está se tornando o seu Deus. E Jesus está voltando. As profecias já estão se cumprindo, de verdade. Falta pouquíssima coisa. E nós precisamos de verdade mudar a nossa mentalidade e falar dessa graça transformadora, falar desse Cristo que transforma.
que já não há mais condenação para nós. Já não há mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Pode vir o mundo inteiro, pode se levantar o inferno inteiro, querer te acusar. Cristo já pagou. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E por isso não tem mais condenação. Mas nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Precisamos hoje decidir pela presença de Deus. Decidir, ser radical, amarrar a cara e buscar a presença. No versículo 14 do capítulo 6 diz o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E dessa graça que está falando aqui, está falando de uma graça justificadora, capacitadora para vencer todo tipo de pecado. Eu sei que não é uma palavra macia e gostosa de ouvir, mas eu peco se eu não falar para vocês o que nós estamos vivendo e enfrentando agora. Eu peco se eu não instruir, falando realmente disso, deste princípio. A graça que está vindo sobre nós, que veio sobre nós, é uma graça capacitadora para vencer todo tipo de pecado. Jesus nos diz isso, falando o quê? Eu venci o mundo, mas se você está em Cristo, você também vai vencer as concupiscências da carne. O pecado vem diante de você, vem, mas Deus já proveu o escape. O problema é que a gente não quer olhar o escape, a gente quer pecar, mano. A gente quer pecar. Essa é a realidade. O Senhor já falou aqui, ó, que Ele deu para nós essa autoridade de dominar. Aquele que aceitou Jesus consegue dominar a boca, consegue dominar os impulsos, consegue. Mas quem você está alimentando? Precisamos hoje decidir, cara. Hoje, quando eu falo hoje, é hoje mesmo. Parar tudo e escolher o Senhor. Escolher o Senhor. Quantos de vocês levantam pela manhã ou à noite? Não precisa levantar a mão não, mas tira um tempo para conversar com Deus, para trocar uma ideia com Ele e falar: Pai, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Ou você levanta na correria, sai atrasado, escova o dente e tal. Cara, eu fiquei muito impactado e até não consegui dormir ontem. E aqui eu quero encerrar. Eu assisti o filme da Whitney Houston e me chocou algumas coisas, sabe? Conhecia a história, pá. Até num passado distante eu gostava muito de ouvir as músicas dela e tal, cantava pra caramba. Ela foi considerada como a voz, né, cara? Meu, arrebentou a boca do balão. Mas sabia que ela começou aqui, ó, no altar. Começou no altar. E sabe, ela foi se envolvendo com aquele tipo, não tem nada a ver, nada não. Sabe, não, vai por aqui que vai dar certo. Não, é só essa mentira aqui, é só você agir assim, é só você fazer assim, é só você fazer assado. Aí começa com a maconha, aí começa com álcool, e aí foi, aí era cocaína, aí já não conseguia fazer o show sem cheirar, e aí vai. E aí passa por uma clínica de reabilitação, e aí tinha uma pressão sobre ela, cara, e toda uma história. E aí o seguinte, ela tem, em 2012 ela é convidada para um evento top pra caramba, e ela decide cantar, voltar a cantar. Tinha acabado de cantar na OPA, vou voltar a cantar.
Aí vai fazer um medley, tal, toda aquela empolgação. Aí bate uma bad nela. E aí um cara manda um convitinho para ela buscar o pozinho. E ela fica naquela luta. No fim pega. Resumindo a história, ela morre aos 54 anos, afogada na banheira. E assim você conhece vários caras. Mas o que me chamou a atenção? Parece até uma história nada a ver assim, né? Mas ela tinha uma chance. Cara, nós temos de verdade essa vida aqui para decidir sobre o céu e o inferno. Porque nós somos sim seres celestiais, seres eternos. Nosso espírito é. Só que ou vai ser eterno para o inferno ou eterno para a glória. E nesse meio caminho nós decidimos aqui. Porque aqui nós estamos só de passagem. E você e eu vivemos da pior forma possível. Brigando por coisa idiota. Tretando na internet. Ou com o marido, com a esposa. Ou com os amigos. Ou querendo provar a opinião de tudo que é jeito. E não vai chegar e nunca chega a lugar nenhum. Pelo egoísmo da nossa carne. Para provar que eu estou certo. Para provar que a última palavra é a minha. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Chega, galera. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a diferença dessa nação. E quando eu pego isso e olho para Jesus, eu começo a agir diferente no meu dia a dia. Eu começo a pensar diferente. Eu começo a agir diferente. Porque daí a minha carne vai sendo morta dia após dia. E ela não tem lado para dar luz ao pecado. Amém? Fique de pé. Quero orar com você. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Só recapitulando. Nós sabemos aonde veio o pecado. E que nós, infelizmente, nascemos do pecado. Amém? Entenderam? Tranquilo até aí? Segundo, somos carentes da graça de Deus. Somos carentes da graça de Deus. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Sem Jesus não dá para viver. Para vencer pecado, sem Jesus a gente não vence. Pela sua própria força, vencer os vícios não vence. Precisamos de Jesus. Terceiro, a escolha é nossa. A escolha é nossa de vivermos na graça de Deus. A graça transformadora, a graça capacitadora. A escolha é nossa. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós. Jesus, nos torna cada vez mais claro, Pai, a tua palavra, a revelação de quem tu és em nós, para que possamos parar, Jesus, de ser fariseu, hipócritas, mentiroso, vir, Jesus, apenas no sábado e no domingo e achar que está legal, cantar aqui em cima, ir na célula, fazer qualquer função na igreja, que não é isso o objetivo. Mas Deus, nós queremos de verdade viver Cristo. Nós queremos viver, Pai, a tua palavra. Nós queremos agir, Pai, segundo aquilo que o Senhor colocou para nós. Chega, Pai, de ser amantes, ter um casinho com o capeta. Chega. Se nós morremos com o Senhor, nós temos a sua vida.
E nós queremos viver contigo. Nós queremos, Pai. Chega de ter caso com o pecado. Chega de ter caso com Satanás. Chega. Essa é uma geração que está aprendendo, Pai, sobre a sua graça capacitadora. Está aprendendo, Pai, da origem do pecado. E a natureza e que a escolha que nós devemos fazer é pelo Senhor. A tua palavra diz que o Senhor aponta o caminho para nós. Que o Senhor está à porta do nosso coração para ceiar contigo. Mas a escolha realmente é nossa. E muitas vezes, Pai, cantamos e falamos que já estamos preparados, que já estamos prontos. Mas é o maior migué, porque nós não queremos abrir a porta para o Senhor entrar, porque estamos tendo um caso no quarto com o pecado. Então nessa noite, Jesus, nós pedimos ao Senhor que traga a luz aos nossos pecados, às nossas mentiras. Traga, Jesus, a luz ao nosso coração para que nos arrependamos hoje de todo pecado que nos afasta do Senhor. Que possamos ser sinceros conosco mesmo e contigo, Pai, de mostrar realmente aonde estamos sendo falhos e precisamos ser mudados, moldados pelo Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.